vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Bom, já há 2 semanas, terceira com essa, a gente está em Mateus 25, versículo 14. Mas antes de ler a primeira parte do capítulo 25, versículo 14, a gente vai primeiro em João, capítulo 15, versículo 16, que já mencionamos bastante na semana passada, mas ontem eu estava na Vila Alpina, pregando lá, mesmo depois daquele pé d'água que caiu aqui, a gente foi para lá e foi muito gostoso. Aí, essa palavra só cresceu e eu louvo a Deus por isso. 15, 16, a gente conhece. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, primeira coisa, irmãos, graças a Deus. Porque se Deus deixasse que a escolha fosse minha, talvez eu escolhesse errado. E a Bíblia é clara em dizer, eu escolhi a vós. Deus me quis. Deus quis você. O que Deus viu na gente, irmãos? O que Deus viu no homem? Em que o homem pode ser útil para Deus? Pode ser muito útil, irmãos. Deus viu na gente a oportunidade de, através de nós, chegar em outras pessoas. Chegar no coração mais duro. Chegar naquela pessoa mais mesquinha, mais pecaminosa, mais suja. Ele viu então essa oportunidade através de nós. Para Deus chegar na minha casa, Deus precisa de mim. Para Deus chegar na sua casa, Ele precisa de você. É como se você fosse uma porta para Ele chegar lá. Se não tiver você, Ele não pode chegar. Porque, como a gente sempre explica, que Ele não é como o ladrão que entra pela janela, né, que sobe pelo telhado. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Então, qual é a oportunidade de Deus chegar na minha casa? É através de mim, é através de você. Então, a Bíblia diz que foi Ele quem me escolheu. Deus escolheu você. E Deus não escolhe errado, irmãos. Deus não erra. Uma vez eu estava, cuidando de um grupo de pessoas e coloquei uma pessoa para poder me auxiliar. E mais tarde alguém se levantou e veio tirar satisfação comigo. Tirou satisfação comigo. E ele disse: ó, pastor, se eu fosse o senhor, eu nunca colocaria essa pessoa. Eu falei: então o senhor disse que eu sou incapaz. Eu falei: não falei isso. Eu falei: não, você acabou de falar. Se você fosse eu, você não colocaria ele. Eu coloquei ele. E glória a Deus, não errei porque a direção é de Deus. As minhas decisões são tomadas de acordo com a vontade de Deus. E depois a gente viu quem é que realmente estava no lugar errado. Se eu, irmãos, dependo de Deus para tomar certas direções, decisões, até de escolher, e quando eu escolho é porque eu peço a Ele a direção, que dirá Ele, irmãos? Que olhou para mim, olhou para você e disse: eu quero você. Então, não foi você que escolheu Ele, graças a Deus. Não fui eu quem escolhi Ele, graças a Deus. Foi Ele que me escolheu. Então, se houver um erro na escolha dEle, aí Ele é responsável. Você está entendendo? Ele é o responsável. Mas a gente sabe que Deus não erra. Deus nunca erra. Eu sou Deus, este é meu nome. Ele não é mentiroso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não errou quando escolheu você. E qual o fim de ter me escolhido, ter escolhido você? E vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então Deus me quis para dar fruto. Então a gente ligado à raiz, nós somos os ramos e nós produzimos frutos. Não é a raiz que produz fruto. A raiz é a força para que os ramos produzam os frutos. Nós somos os ramos. Nós estamos ligados a Ele, à palavra dEle. Sem Ele, nós não damos frutos. Então, ligados na palavra, ligados na raiz,
a gente é capaz de produzir frutos maravilhosos para a glória de Deus. Então Deus me quis para dar fruto. Eu falei semana passada para você, Pedro estava com o irmão pescando, e Jesus passou e disse: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele não disse: venha após mim, eu vou enriquecer vocês, venha após mim, eu vou fazer de vocês os magnatas do peixe. Ele disse: venha após mim, eu vou ensinar vocês a pescar homens. Essa é a visão de Deus, irmãos, o tempo todo. Se a gente pegar o João capítulo 15, versículo 21, não precisa abrir, você só marca. É um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus. É um pouquinho antes. A Bíblia diz que eles estavam jantando, ele e alguns discípulos. E eu leio isso aqui, eu fico imaginando a preocupação de Jesus. Por quê? Porque dali mais um pouco, ele já não estaria mais aqui, né? Ele estaria à direita do Pai. Mas qual é a preocupação dele? Quem vai continuar isso aqui? Quem vai segurar as pontas? Com quem eu posso contar? Hein? E eu fico imaginando Jesus olhando um por um, assim, daqueles discípulos que estavam ali, não todos, mas tinham alguns ali. E olha para um e fala: esse não. Olha para outro e fala: esse aí não também. Olha para o outro lá no fundo, rindo, fala: esse aí também não. Mas ele precisava de alguém. Aí perguntou para Simão: Simão, tu me amas mais do que estes? Eu já expliquei isso aqui para você. Que amar, talvez, se eu perguntar aqui, todo mundo diga que ama. Se eu perguntar: você ama a Jesus? Você vai dizer: eu amo a Jesus. Só que a pergunta foi: mais do que estes? Então não era só amar, era amar mais. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Só amar não é suficiente. Ele está procurando alguém que ame mais. E amar mais leva o sujeito a cuidar, a suportar certas atitudes. É muito fácil eliminar. Às vezes eu fico vendo o pastor Jaime, que é o pastor, é o diretor dos pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu fico vendo os pepinos que chegam todo dia, os problemas. Tem pastor que ele tem um problema com um auxiliar, um pastor auxiliar, então ele vai, para não ter problema, ele diz: vai lá e fala com o pastor Jaime, resolve lá. E ele tirou o corpo fora. Esse pepino não é meu mais não. Aí vem para cá, aí o pastor Jaime tem que cuidar. Mas por que o outro não cuidou lá, irmãos? Ele não foi chamado para isso? Cuidar dá trabalho, irmãos. Cuidar dá trabalho. Eliminar não, aí você fica livre. Não tem mais, isso não é responsabilidade minha, mas você foi chamado para isso. Então Jesus, vendo ali os discípulos, perguntou para Simão: Simão, tu me amas mais do que estes? Ele disse: eu te amo. E ele disse: então apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Ficou triste por ter perguntado a terceira vez, mas respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta o meu rebanho. Era como se ele garantisse ali, apertando a mão: posso ir? Pode, Senhor. Posso contar com você? Pode, Senhor. Tem certeza? Sim, Senhor. Você vai cuidar? Falou: vou. Foi: então estou indo. E subiu, irmãos, porque sabia que podia contar com alguém aqui. Deus me quis só para isso, irmãos. Isso não é responsabilidade só do Josias. O ide é para todo que crê. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então esse ide é para todos que creem. O sinal é para todo que crê.
Que bonito, irmão, Jesus ali o tempo todo, esperando a oportunidade, ele não podia subir, assentar-se à direita de Deus, sem que alguém desse continuidade ao que ele começou, e não fizesse em vão a cruz, todo o sacrifício. Quem está entendendo? Fala graças a Deus. E não fizesse inútil todo o sacrifício dele. Ele olhou para o Josias, escolheu Josias como escolheu você. Volto a repetir, não errou, mas ele espera que a gente faça aquilo que ele espera, irmãos, aquilo que ele ensinou a gente de fazer, pregar, falar dele, falar das boas notícias. Então não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então já é outra coisa, não adianta só dar fruto, não adianta você carregar o nome dele, produzir o fruto, mas esse fruto não permanecer, já é outra coisa. O Josias que está aqui na sua frente, é um fruto que permaneceu, é o fruto de uma árvore. Sabe quem é essa árvore? A maioria de vocês saiu dessa árvore, R.R. Soares, a maioria de nós saiu dessa árvore. Que árvore, hein? Que árvore, irmãos. Imagina você no seu quintal, no seu pomar, na sua fazenda, você tem lá as suas plantações, e você tem aquela árvore que, olha, poxa, é a que dá mais laranja, ou aquela vaquinha que dá, quando tem cria, é o melhor bezerro, é o mais bonito, é o mais saudável. Tem isso ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tanto é que quando se oferecia sacrifício, pegava essa melhor, era aquela ovelha ou aquela vaquinha, né, que produzia mais, que dava mais leite, que produzia, que gerava os melhores bezerros, né, as melhores ovelhas, as mais fortes, as mais bonitas, as mais saudáveis. E Deus, quando era oferecido o sacrifício, pegava a que produzia melhor, pegava o melhor e dava. Imagina só, um bezerro desse, uma ovelha, uma árvore que produz o melhor fruto, a melhor ovelha, o melhor bezerro. Como é que você trata esse bicho, irmãos? Hein? Como é que você trata essa árvore? Como é que você trata esse animal? Será que você não trata com muito mais carinho do que os outros? Hein? Será que você não prepara ele ainda mais? Porque dele sai o melhor. É isso ou não é? Ele produziu o melhor fruto. Então, se a planta, ela será mais adubada, né? Vai ser podada, aparada lá as arestas, vai ser cuidada com mais carinho. Se é o animal, então, é a melhor ração, é o melhor, sei lá o que fala, não sei nem o que fala, é ração mesmo. E prepara, e poda, e limpa o casco lá, bonitinho. Por quê? Porque ela produz frutos. Quando você, irmãos, produz fruto, Deus cuida de você, irmãos. Quando você produz fruto, eu sou um fruto do ministério de R.R. Soares, você é um fruto também desse ministério, se não desse, mas de alguém, é um fruto que permaneceu. Que alegria Deus tem de olhar para aquela árvore, R.R. Soares, e saber que ali só sai coisa boa, que de tempo em tempo está ele produzindo fruto. Então é de interesse de Deus que essa árvore não morra tão logo, irmãos. É de interesse de Deus, irmãos, que essa árvore continue viva, continue de pé, porque ela vai dar muito fruto ainda. Agora a Bíblia diz que a árvore que não der fruto, o que vai ser feito? Será cortada e lançada no fogo. Deus me quis para dar fruto, Deus quis você para dar fruto, e o fruto não pode se perder. Por que não pode? Porque tem que permanecer, porque é quase que um acordo, é aquele acordo que Jesus fez com Simão, e Deus está falando com você agora. Eu te escolhi para dar fruto, o seu fruto tem que permanecer, para que quando você orar em meu nome, eu conceda a você o que você precisa. Um acordo. Está aqui, ó. Não é invenção minha não, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades desse fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Você entendeu? Um acordo, né? Você me dá o fruto, eu te dou o que você precisa.
R.R. Soares produz tantos frutos. Deus disse, pode deixar que o resto agora eu faço. Quando você produzir frutos, Deus vai suprir suas necessidades. Quando você começar a olhar como Jesus olhava para as pessoas, com olhar de compaixão, ele olhava e via aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Jesus tinha compaixão delas. Jesus gastava o seu tempo com elas. Na semana passada eu falei para vocês daquela passagem lá do Poço de Jacó, aqui pertinho, João 4. Vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ler um pouquinho? João 4, a gente só mencionou e não leu. Mas hoje Deus dá a oportunidade a gente saber onde está e ler juntos. Quem achou, fala amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então ele estava cansado e ia comer também. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que retirar, o poço é fundo, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Que conversa, né? Que bate-papo, hein? Jesus cansado, irmãos. Jesus com fome. A mulher ainda interrogando Jesus, indagando Jesus, e Jesus com aquela paciência, que é um fruto do Espírito. Jesus respondendo, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, que ele está na frente dela já, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí continua Jesus, e entrando os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, come, porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Puxa vida, a gente quer o quê, irmãos? A gente quer dinheiro,
A gente quer casar. Nunca vou esquecer, irmãos, que um senhor, por isso que a gente tem que ouvir os anciãos, né? E eu era pastor em São José dos Campos, estava com 21 anos, 22, e já tinha marcado o casamento. E eu fazia uma comunidade em Caraguatatuba, era na casa desse irmão. E eu falei, vou casar, seu Olívio. Ele falou assim, agora vai dividir a obra de Deus. Eu falei, está amarrado, seu Olívio. Ele falou, vai dividir. Você vai ter que dar atenção para ela também. Eu falei, não, está amarrado, em nome de Jesus, não sei mais o que, aquele negócio de jovem, né? Que acha que sabe tudo, não sabe porcaria nenhuma. Eu falei, não, está amarrado, em nome de Jesus, eu vou continuar. E continuei nada, irmãos. Eu tive que dividir, tem que dar atenção para ela. E é bíblico. Mas se eu não tivesse casado, talvez teria até mais tempo para a obra de Deus. Não que eu tenha errado em casar, não estou falando isso. Mas o tempo todo, Jesus só lembrava do compromisso com a obra. O tempo todo, Jesus olhava para aquela mulher, tem que fazer alguma coisa. Olhava para o endemoniado de Gadareno, tem que fazer alguma coisa. Olhava para aquele outro ali desesperado, tem que fazer alguma coisa. Essa era a visão dele, irmãos, aproveitar todos os momentos para falar das coisas do Pai. A gente tem aproveitado esse momento, irmãos. Os discípulos disseram, Rabi, mestre, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Quer dizer, alguém veio aqui e trouxe alguma coisa para o senhor comer? A gente foi lá na cidade comprar. Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso é para a gente chorar, irmãos. Isso aqui é para a gente chorar, irmãos. Come, Senhor. Casa. Compra, vende. E é taxado como louco, a pessoa fala, não, então eu vou fazer a vontade de Deus. Você está louco, rapaz? Que obra de Deus. Jesus disse, dá uma olhada, já está na hora de colher. Se você olhar para dentro da tua casa, para dentro da sua empresa, aonde você trabalha, na sua faculdade, você vai ver os campos brancos para a colheita, irmãos. Está faltando alguém para fazer. Está faltando alguém, macho, fêmea mesmo, para chegar lá e fazer. E o que nós vimos na semana passada? Que quando você coloca a vontade de Deus, o chamado de Deus, o seu compromisso com Deus em primeiro lugar, Deus supre de forma fantástica, extraordinária, sobrenatural, cada uma das nossas necessidades. Como é que pode, irmãos? Ele era um homem como nós. A Bíblia diz que ele estava cansado e com fome. E depois de ter feito tudo isso, ele disse, já comi. Ele é doente, maluco? Jesus era retardado, irmãos? Se ele falou que não precisava comer mais, é porque de forma sobrenatural Deus supriu essa necessidade. Eu falei hoje de tarde o seguinte, irmãos, que eu não prego a minha vida, porque se eu pregar a minha vida, eu não fico dentro da igreja. Eu prego a vida perfeita de Deus. Quantas vezes eu pregando doente, orei pelos doentes? Quantas vezes eu com problema financeiro, orei por pessoas com problemas financeiros? E elas foram abençoadas. Você pode ter certeza, irmãos, que se você colocar a vontade de Deus acima do que você enfrenta, Deus vai suprir a sua necessidade como supriu a minha. É capaz de você, que tem um problema no seu casamento, Deus mandar para você uma pessoa com o mesmo problema seu. Não pregue a sua história, pregue a palavra. E você dizer para ela, olha, a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem. E você colocar isso no coração dela, a ponto de ela crer, e ela receber o milagre, você pode ter certeza que Deus cuida de você. Você é uma árvore
que produz fruto. É de interesse de Deus que você não morra. É de interesse de Deus, mas você não se perca, que você não venha sucumbir, irmãos. Por quê? Porque você dá fruto. Porque vem o doente, você ora por ele, vem um problemático, problema financeiro, você ora por ele, vem aquela pessoa que está se perdendo, você do teu lado no ônibus, você fala de Jesus para ela. Deus não quer perder você, então Ele cuida de você, irmãos. E Ele vai suprindo, sem você perceber, irmãos. Sem você perceber, Deus vai suprindo as necessidades. Eu li um livro há muitos anos. O livro tem o título Ivan Moiseev era um soldado russo. Naquela época difícil, que ainda é, mas muito mais ainda. Ele conta que para falar de Jesus lá dentro era uma luta. E às vezes tem que fazer as coisas escondido. Ele falou que uma vez, ao invés de ir para a cozinha, para o refeitório para comer, ele foi para o banheiro orar, que era a oportunidade que ele tinha. Então ele deixava de comer para orar. E ele foi pego. E falou: você estava aonde? Ele disse: eu estava orando. Aí já era, irmãos. Aí era sofrimento. E de um desses sofrimentos foi colocar ele do lado de fora, lá de guarda, né, de plantão lá, eu não sei o nome que dá, segurando lá a arma pesada, num frio de 40 graus abaixo de zero, só de bermuda e camiseta, irmãos. E ele falou que começava, parecia que ele não sentia a hora que ele pensava que ia morrer. E lá dentro o pessoal tudo torcendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ele começava a orar em espírito, começava a orar em línguas e pedia: meu Deus, me aquece, me aquece. Quando ele menos percebia, ele ficava ali parado, intacto, e não sentia um frio. E o pessoal lá dentro torcendo para ele morrer. Tiravam ele, irmãos, aí castigo, até que conseguiram o que queriam. Conseguiram matar ele. Mas quando eu vi isso aqui, essa parte de Jesus, a necessidade de sendo suprida, por que não a necessidade de saúde na vida sentimental? Por que não a necessidade financeira? Por que não pode? Por que Deus não pode fazer algo extraordinário, irmãos? Claro que Ele pode fazer sim. Mas será que a gente está colocando o nosso compromisso com a obra dEle, de produzir o fruto que Ele espera que a gente produza, na frente de qualquer necessidade? Ou a necessidade vem em primeiro lugar? Você está entendendo, em nome de Jesus, irmãos? Se a gente está colocando a necessidade em primeiro lugar, a gente vai sentir fome, a gente vai sentir falta, a gente vai querer um casamento, a gente vai querer uma namorada. Não estou dizendo que seja errado, não é errado, não é errado. Só que quando você coloca o seu chamado, como a gente aprendeu na semana passada, daquele Senhor que chamou os seus servos e deu a eles os seus bens, a sua capacidade, a sua habilidade, a sua virtude para fazer a obra dele, se a gente coloca em prática tudo isso, você pode ter certeza que Deus vai cuidar do resto, irmãos. Vai cuidar de você. Eu duvido que Deus não cuide de R.R. Soares. Por que cuida? Porque ele é uma árvore que produz fruto. E Deus não quer perder uma árvore que produz tanto fruto, irmãos. Então Deus vai cuidar. Está faltando o quê? Saúde? Eu dou. Está faltando o quê? Alegria? Eu dou. Sentiu qualquer necessidade, é dinheiro, pagar uma conta? Deus vai fazer, irmãos. Eu acredito que Deus está falando muito no seu coração, e a mensagem ela foi para um outro caminho. Glória a Deus, irmão. De tanta coisa que eu tinha preparado para falar, eu acredito que Deus falou tudo o que tinha de falar nessa palavra aqui de João capítulo 4. As necessidades de Jesus foram supridas de forma sobrenatural, porque Ele colocou a obra de Deus em primeiro lugar. Quando trouxeram a comida, Ele disse: já comi. Como é que já comeu? Trouxeram comida aqui, porque a gente foi lá comprar. Como é que o senhor já comeu? A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. É para a gente hoje refletir, irmãos. É para a gente refletir. Você quer uma bênção no seu casamento, você quer uma bênção financeira, você quer uma bênção na sua saúde, quer pagar suas contas, dá fruto, irmão. Dá fruto, produz fruto. Fala: meu Deus, pode contar comigo, como o Senhor contou com Simão. Manda para mim pessoas que precisam da tua palavra, eu vou falar, não vou me calar, em nome de Jesus Cristo.
Guarda essa palavra no coração. Ela veio de Deus para a gente. Isso aqui é para a gente refletir, irmãos. Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Glória a Deus. Amém, Jesus? Isso aqui é para a gente ler devagarinho em casa. Hoje ainda, meu Deus, puxa, me faz entender a tua vontade, meu Deus. Eu sei que eu preciso de comprar minha casa, eu sei que eu preciso de um emprego, que eu preciso casar, mas do jeito que eu tenho esse desejo por essas coisas, faz eu ter esse desejo de falar do Senhor. Do jeito que eu desejo tanto me casar, desejo tanto comprar minha casa, o meu carro, um bom emprego, me dar bem, ser um sucesso na vida empresarial, do jeito que eu desejo tudo isso, faça eu desejar falar do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fique em pé, em nome de Cristo, irmãos. Deus me quis para dar fruto. Deus quis você para dar fruto. Glória a Deus. Amém, Jesus? Não peça nada agora a Deus, senão essa visão, né? Esse amor, melhor ainda, esse amor. Qual amor? De cuidar. É o amar mais. Não é só amar. Amar, muita gente ama. Mas o que Jesus quer saber é alguém que ame mais. Porque o amar mais leva você a suportar até a afronta. Amar mais leva você a cuidar. Limpar a ferida, né? Dar um banho espiritual, às vezes carregar nas costas. E não fazer como alguns amigos de ministérios fazem, de eliminar. Está me dando muita dor de cabeça. Vai lá para o pastor Jaime, vai lá para o outro, você resolve. Foi embora? Foi. Graças a Deus, já não aguentava mais esse infeliz. Não. Deus chamou você para cuidar. Cuide em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Ele é o Deus de milagres. Ele chamou você, escolheu você para frutificar, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Jesus, Jesus.